Oi pessoal, eu sou o médico veterinário James Dias, sou patologista clínico aqui do HVET e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre babesiose. A babésia é uma hemoparasitose muito comum, muito presente na minha rotina, mas que existem algumas coisas que a gente deve comentar, algumas características. Bom, para começar, a babésia ela é um protozoário, é uma doença que tem como vetor o carrapato do cão, que é o Rhipicephalus sanguineus. Duas características de transmissão da babésia: ela faz a transmissão transestadial, que é aquela transmissão onde cada estágio do carrapato vai ocorrer a transmissão. Então ele começa como ovo, larva, ninfa, em cada estágio desse há a transmissão. E uma outra transmissão da babesiose é a transovariana. A transovariana, ela onde a fêmea, ao oviposturar, todos aqueles ovos já vão nascer parasitados pela babésia. Isso mostra bem a diferença, porque que a casuística de babésia é bem mais elevada que a casuística de Ehrlichia, sendo que a Ehrlichia ela não faz essa transmissão transovariana. Bom, a babésia ela é dividida em alguns tipos. A babésia canis é aquela babésia que a gente chama de grande babésia. Ela é dividida em babésia canis canis, babésia canis rossi e a babésia canis vogeli. A babésia que nós temos no nosso país, aqui na América do Sul, é a babésia canis vogeli, e isso é importantíssimo quando a gente for começar a falar de diagnóstico e tratamento. Existe uma outra babésia, que é a babésia gibsoni, que é uma pequena babésia, mais presente na América do Norte, mas que agora, nos últimos anos, vem tendo uma casuística aqui na América do Sul. Bom, a babésia canis vogeli, que é a nossa babésia em questão, é uma babésia mais oportunista e pouco patogênica. Os quadros patogênicos estão bem mais associados de forma leve, e quando há ali uma alteração mais importante, existem doenças concomitantes. É importante a gente ter isso na nossa mente. Isso vai modificar a nossa conduta visando diagnóstico e até então tratamento. Então, como que ocorre a fisiopatogenia dessa babésia, né? O carrapato, ao se alimentar de sangue, por ser um hematófago, ele acaba inoculando ali o agente injuriante, no caso o nosso protozoário. Ele, uma vez no animal, vai parasitar ali as hemácias, porque tem um tropismo pelos eritrócitos, e vai realizar o seu ciclo ali dentro dos eritrócitos, né? Uma vez presente na corrente sanguínea, há a disseminação desse agente por via hematógena para todos os sistemas, né? Bom, pessoal, as alterações de exame e que vão aparecer mais persistentes aí para nós, com relação à babesiose, é a hiperproteinemia, hiperglobulinemia, esplenomegalia, pode ter naquela fase mais inicial febre. Veja bem, todas essas alterações não são nada patognomônicas, né? São muito presentes em qualquer outra hemoparasitose, né? Então existem características muito similares entre as hemoparasitoses de maneira geral. Importante a gente falar também da trombostopenia. Bom, mas a babésia não parasita os eritrócitos, então por que ocorre trombostopenia? Bom, a trombostopenia ela é muito presente nas babesioses porque está relacionado aí com as vasculites, com os quadros de hipoxemia, até sequestro esplênico. E é muito importante a trombostopenia porque é até um parâmetro ali de acompanhamento de tratamento. Então, é um foco legal para a gente entender quando o nosso tratamento está indo, quando o nosso tratamento não está dando certo. O diagnóstico da babesiose ele é feito pelo exame de PCR, que é o exame que a gente vai amplificar ali o DNA do nosso agente injuriante. Existem dois tipos de PCR, principalmente o convencional e o real-time, né? No caso da babesiose, o indicativo é sempre procurar realizar o PCR em real time, que é aquele que quantifica e não só nos diz que há ou não a presença daquele DNA na amostragem. Por que isso? Porque, como eu comentei com vocês, a babésia canis vogeli é uma babésia mais oportunista e que ela aparece ali mais com as doenças concomitantes, né? Dito isso, existe um N muito alto de animais saudáveis em que ali que possuem a babésia ali em circulação, que podem ter PCR positivo, mas que isso não significa doença ativa. Já dito que é uma doença mais oportunista, né? Ela não é muito patogênica.
Então é sempre legal a gente quantificar, porque não só vai me dizer ali se há ou não a presença do agente, mas a quantidade. Isso me guia muito se eu preciso ou não tratar. Dito isso também, a gente pode carregar esse pensamento para as sorologias. A sorologia não é um exame muito bom para a gente triar ali a babésia, justamente porque devido a essa intensa presença da babésia em animais saudáveis, sem gerar nenhuma alteração clínica, um animal soro-reagente positivo não me diferencia exposição de doença ativa. Então eu não posso usar o exame sorológico como parâmetro para tratar ou não esse animal. Então quem vai me dizer isso? São os achados hematológicos, que principalmente é a anemia, né? E junto com uma avaliação de PCR positivo, né? Então nem todo animal que tem um PCR positivo, ele tem como recomendação de tratar. Por que isso? Porque justamente eu posso ter ali a presença do nosso agente, mas ele não ser a causa da nossa alteração. Um pensamento que a gente já consegue ali associar a isso é justamente que o tratamento muito agressivo dessa babésia, ele acaba diminuindo o tempo de imunidade que esse animal tem. Então, um animal, existem trabalhos que mostram que de 5 a 8 meses pós-infecção, o animal tem uma imunidade responsiva funcional contra a babésia. E que animais que são tratados de uma forma muito agressiva, diminui muito essa carga parasitária, o que diminui muito também o meu período de imunidade funcional, né? Então, muitas vezes, a gente deixar um resquício, não realizar um tratamento muito efetivo para cada caso, é importante a gente ter essa diferenciação. É claro que existem casos e casos, existem aqueles animais que acabam desenvolvendo uma anemia imunomediada pela babésia, e que nesse animal sim é interessante a gente tentar eliminar o máximo possível dessa parasitemia. Então pessoal, a babésia é um assunto extenso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários.